Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se a outro filho, disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Hoje é o dia da Bíblia, Palavra de Deus. Deus sempre falou para o homem, nosso maior desejo, né? Se Deus existe, então Ele fala. Deus não é mudo. Fala pela natureza, fala no coração das pessoas e fala também pelos profetas. Antigo Testamento, Novo Testamento, depois na história da igreja, com as mensagens. Então vamos meditar um pouco sobre a Bíblia, Palavra de Deus, ou melhor, a conversa de Deus com a nossa alma. Desde que Deus existe, conversa com a nossa alma, fala para nós, manda suas mensagens. A Bíblia, nós conhecemos a Bíblia, um pouquinho de estatística a respeito da Bíblia. A Bíblia foi escrita em 1500 anos. Não é um livro como qualquer outro. O escritor senta, faz a sua pesquisa e depois, em alguns meses, alguns anos, escreve. A Bíblia levou 1500 anos para ser escrita. E não apenas com um autor. 40 autores escreveram a Bíblia. São 73 livros. Nós temos na Bíblia 3.500 nomes de pessoas e de lugares. Quer dizer, a Bíblia é um livro concreto, não é uma abstração, não é uma fantasia. 3.500 nomes de pessoas e de lugares. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Abraão, Isaac, Jacó, Jonas, Isaías. Nomes de pessoas, nomes de lugares. A Bíblia, um livro tão importante, que foi traduzido em 2.000 línguas. 2.000 línguas, quer dizer, em todas as línguas do mundo. Não existe uma língua em que não esteja escrito a Bíblia. Até os comunistas, né? Quando os missionários chegaram lá na Rússia, eles viram que os russos não tinham alfabeto. Eram ainda bastante rudes, não tinham alfabeto. Então os missionários, São Cirilo e São Metódio, inventaram o alfabeto russo para escrever a Bíblia e para escrever o catecismo da língua russa. Quer dizer, os russos não sabem disso, que o alfabeto que eles usam, a língua que eles usam, é a língua inventada por 2 missionários, São Cirilo e São Metódio. A Bíblia tem cerca de 1 milhão de palavras. 1 milhão de palavras. Então veja como Deus se interessa por nós. 1 milhão de palavras. Jesus depois sintetiza. A palavra mais importante é uma só, a palavra amor. A palavra Deus é a que mais aparece na Bíblia. Cerca de 10.000 vezes. 10.000 vezes a palavra Deus na Bíblia. A palavra que menos aparece, coitadinha, é a cebola. Cebola aparece uma vez só.
Deus 10.000 vezes, cebola uma vez só. Quando é que aparece? Judeus, que saudade nós temos das cebolas do Egito. Por que você mandou a gente para esse deserto? Saudades da cebola do Egito. Agora, veja a ironia. Deus aparece 10.000 vezes, a cebola uma vez. E os judeus preferem a cebola a Deus, que aparece 10.000 vezes na Bíblia. A ironia, né? Parece até uma piada. A Bíblia é o livro mais vendido, mais procurado no mundo. Nos últimos 50 anos, nós tivemos 2 bilhões e 500 milhões de livros da Bíblia vendidos. 2 bilhões, 500 milhões. Quer dizer que não é pouca coisa. Podemos dizer que a Bíblia é um best-seller, o livro mais vendido, mais procurado e mais querido do mundo. Nós temos também, não só os cristãos, os católicos, têm interesse em conhecer a vontade do céu, também os pagãos. O imperador Cláudio Tibério, pagão romano, ele consultava os deuses, consultava os adivinhos, mas muitas vezes não acreditava. Quando as notícias não eram boas, o que ele fazia? Mandava jogar no mar os adivinhos e os profetas pagãos. Não quero essa notícia, não. Essa notícia não é para mim. Eu quero que vocês me profetizem coisas boas, que eu vou vencer nessa guerra. Se os adivinhos diziam, essa guerra é perigosa, não faça essa guerra. Mandava afundar no mar os profetas pagãos, os adivinhos. Veja o que se faz, que nós fazemos com os nossos profetas, os pagãos já faziam. Essa notícia eu não gosto. Jogamos no mar, cortamos o pescoço de São João Batista e outros. Ainda continuamos cortando o pescoço, como faziam os pagãos. A Bíblia, tão importante, que os judeus davam um valor extraordinário para a Bíblia. Os escribas, havia escribas especiais só para escrever a Bíblia. Não é como hoje, né? Manda numa impressora, a impressora roda. Naquele tempo era tudo escrito à mão. Levava anos para se escrever uma Bíblia. Eles escreviam com todo respeito. E depois de cada capítulo, o escriba anotava o número de palavras e de letras da Bíblia. Este capítulo tem tantas palavras. Para quê? Para ninguém ter a ousadia de diminuir ou de acrescentar uma única palavra. Veja o respeito que o judeu tinha. Anotavam todas as palavras. Depois, na hora de ler a Bíblia, lá nas sinagogas, o leitor tinha sempre 2 assistentes, um de cada lado. Quando ele lia a Bíblia, tinha que ler exatamente como estava na Bíblia. Se ele mudava um pouco, invertia as palavras, por exemplo, no princípio Deus criou o céu e a terra. Se ele lesse, no princípio criou Deus o céu, o assistente dava um cutucão nele, não, começa de novo. Na Bíblia não está assim, na Bíblia está, no princípio criou Deus o céu e a terra. Você inverteu, então tinha que ler exatamente como estava na Bíblia. Então veja o respeito que os judeus tinham. Tanto respeito que esse respeito passava para outros livros. Geralmente, os livros dos judeus são comentários da Bíblia. E quando um livro fica velho, os judeus não queimam, não jogam fora, não jogam no lixo. Eles ajuntam e enterram. Enterram junto com o cadáver. Eu assisti lá em São Paulo o enterro de um judeu. E junto com o judeu foi lá um caixote de livros. Livro não se queima. Livro a gente guarda como relíquia, enterra com o defunto, como se fosse a ressurreição. Esse defunto vai ressuscitar um dia e os livros, palavra de Deus, também vão ressuscitar com ele. Veja o respeito que eles têm pelos livros sagrados, livros que interpretam a Bíblia. E respeito também nos dias de festa. Eles costumam escrever textos da Bíblia em faixas, em tiras, e amarram na testa, amarram no braço, e o dia inteiro ficam com a leitura da Bíblia do seu braço e na sua testa. Respeito dos judeus. E respeito principalmente com a palavra Deus. Parece 10.000 vezes, cada vez que aparecia a palavra Deus, o escritor, o escriba,
lavava as mãos, lavava a mão e escrevia o nome de Deus. Javé, Javé, 4 letras, cada vez. Então, 10.000 vezes o escriba devia lavar as mãos. Então, veja o respeito. Mas às vezes acontecia que ele se esquecia, né? Ele estava com pressa, em cada página da Bíblia aparece a palavra Deus. Então o que ele fazia? Escrevia 4 pontinhos, depois eu lavo a mão, depois eu lavo a mão, 4 pontinhos, depois eu lavo a mão. Então, centenas de vezes, 4 pontinhos. Às vezes esquecia, ia tomar um café, ia almoçar e esquecia os 4 pontinhos. E é por isso que em Bíblias antigas, nós encontramos muitas vezes, em vez do nome de Deus, 4 pontinhos, que o escriba esqueceu de escrever o nome de Deus. Foi lavar, foi tomar café, foi almoçar, esqueceu. 4 pontinhos. Mas isso é importante para nós, para mostrar o respeito que eles tinham pelo nome de Deus. E esse respeito passou para nós também. O respeito na liturgia cristã e nas festas cristãs. Os concílios sempre colocam num trono o livro da Bíblia. Primeira coisa que fazem, a procissão dos padres, dos bispos, dos cardeais, e lá no começo a Bíblia num trono. É como se Deus pessoalmente estivesse, Espírito Santo, comandando, dirigindo o concílio. Na Idade Média, os cavaleiros medievais costumavam, na hora do Evangelho, desembainhar a espada. Ficavam com a espada no ar durante toda a leitura do Evangelho, para dizer, nós estamos prontos a defender essa palavra com a nossa vida. Os cavaleiros medievais e alguns reis conservavam com todo respeito o livro da Bíblia num relicário especial. Carlos Magno tinha um relicário de prata para colocar lá o livro da Bíblia. Então veja o respeito dos reis e o respeito também dos escribas cristãos. Naquele tempo, antes do Gutenberg, era tudo escrito à mão. E o capricho que os monges tinham em escrever a Bíblia. No começo de cada capítulo, a primeira letra era sempre caprichada, com um desenho bonito, toda ilustrada a Bíblia. Respeito pela palavra de Deus. Depois, sem falar também das nossas catedrais, né? Naquele tempo, não havia escritura como hoje. Um livro, era difícil de se ter um livro. Uma Bíblia, um convento de freira precisou de uma Bíblia, mandou um escritor escrever. Ele levou alguns anos para escrever. Depois as freiras precisaram entregar para ele um rebanho inteiro de carneiros e 2 fazendas para pagar a custo daquele livro. Não era fácil, não era cada família que tinha um livro da Bíblia. E por isso a igreja resolveu de outro modo. Nas catedrais, toda a Bíblia estava escrita nas imagens. Algumas catedrais tinham até 7.000 imagens, descrevendo todas as cenas da Bíblia, desde o Antigo Testamento, desde a criação até o Novo Testamento. Catedral com 7.000 imagens de mármore na catedral. O povo então via lá Adão e Eva, saudação do anjo, ressurreição de Nosso Senhor. O povo era analfabeto, não sabia ler, mas lia nas imagens. E o pregador a mesma coisa. O pregador só apontava por uma imagem. Veja lá Adão e Eva, veja lá a ressurreição de Cristo. Era um catecismo vivo, uma Bíblia escrita em pedra na Idade Média. Assim que a igreja resolveu o problema do analfabetismo naquela época. E os santos tinham também tanto respeito pela Bíblia, não tinham seu estojo de prata como Carlos Magno, mas liam a Bíblia de joelhos. Vários santos só liam a Bíblia de joelhos, respeito que eles tinham. E Deus continua falando, não só no Antigo Testamento, não só no Novo Testamento, mas ainda hoje. E nós temos então as mensagens, né? As mensagens dos santos, Valtorta, Vassula, depois as mensagens de Nossa Senhora, mensagens de Fátima, uma infinidade de mensagens. E a gente pergunta, mas será que a gente vai acreditar nisso? Qual é o valor dessas mensagens? Qual a autenticidade dessas mensagens?
autenticidade. E a igreja muitas vezes não liga para isso, né? Isso é visão, isso é ilusão, isso é fantasia. Parado lá. Uma teologia falsa, porque Deus continua falando e fala. Nós podemos ter critérios e temos também provas de que de fato é a palavra de Deus. E o próprio Jesus, nas mensagens, ele fala: como é que vocês podem saber que é a minha palavra? E Jesus explica: o seu coração basta para reconhecer a minha santa presença. O seu coração basta. Não precisa de prova, não precisa de escarafunchar outras coisas, não precisa de examinar. Os exegetas têm esse trabalho, né? Os exegetas estudam cada minúcia da Bíblia, vão até a Palestina, estudam todos os lugares da Bíblia, tiram milhares de fotografias da geografia da Palestina para ver aqui aconteceu isso, os estudos dos exegetas, dos sábios. Jesus não precisa nada disso. É bom, é interessante, é um respeito pela palavra de Deus, mas a palavra de Deus está principalmente no seu coração. O seu coração basta para reconhecer a minha presença, a autenticidade. Eu falo e eles reconhecem a minha palavra pela minha voz, e a minha voz pela minha palavra. Jesus fala. Quando você lê com o coração aberto, você escuta a minha voz, você escuta a minha palavra. Será que não é verdade isso? Você pega um livro de mensagem e fala: não, Deus está aqui, é impossível um homem falar isso. Você pega um livro de Vassula, impossível alguém escrever isso. Você pega um livro de Valtorta, um sermão de Jesus, impossível alguém escrever isso. Só pode ser Deus, só pode ser Jesus. Jesus pergunta: como confiar nessas palavras? Eu digo: eu abro os olhos só para aqueles que querem ver. Não é preciso de muito estudo, não é preciso de muita clarividência. Eu abro os olhos para aqueles que querem ver. Desentupirei os ouvidos dos surdos que querem ouvir. Então vejam, Jesus que fala isso lá no Testemunho da Cruz, em Dozolé. Dá o seu testemunho. Não precisa ser muito sábio, pode ser até um analfabeto, mas se você tem o coração aberto, você ouve a palavra de Deus no seu coração. Então hoje, dia da Bíblia. Então vamos homenagear a Bíblia, não apenas um livro, homenagear a Bíblia que está no nosso coração. Homenagear a Bíblia que não é apenas um monte de palavras. Jesus mesmo fala isso. Ele tem uma palavra interessante. Deus não está nas matemáticas, nem nos cálculos, nem em cálculo algum, mas nos corações. Num só lugar, ignorado pelos sábios e doutores da lei, preocupados com seus enfadonhos cálculos, eu vivo no coração daqueles que sabem me procurar e sabem me amar. Então vejam a resposta de Jesus. Então vamos continuar lendo a Bíblia, não apenas num livro, mas também aqui dentro, a voz de Deus na nossa alma, no nosso coração. Amém.